E aí, prontos para mais uma questão, para a gente revisar um pouquinho sobre os conceitos básicos de matemática ou de lógica matemática que a gente precisa ter para resolver problemas de física aqui em cinemática, em dinâmica, ou qualquer outro conteúdo de física que você for encarar aí, ou na sua escola, ou no vestibular, ou um concurso qualquer, tá? Então aqui temos mais uma questão típica, aonde a gente usa um pouco de matemática para tentar responder aqui algumas questões que o próprio problema pede, né? Vamos ver aqui o que ele fala aqui na questão. Ele fala o seguinte: os satélites chamados de Leo se localizam em órbitas mais próximas da Terra, entre 500 e 2.000 quilômetros. Já os satélites chamados de El ficam mais distantes da Terra, entre 1.000 e 40.000 quilômetros, realizando órbitas mais elípticas. Suponha que em um determinado instante, dois satélites, um Leo e outro El, estão em um mesmo plano. E a localização é indicada pelos vetores R1 e R2, né? Então aqui tem dois vetores R1 e R2, respectivamente. Sabendo que o módulo de R1, então o módulo de R1 é 850 quilômetros e o módulo de R2 é 2.500 quilômetros, determine a que distância cada um dos satélites nas direções x e y, né? E aqui daqui é dado seno, cosseno de aqui alguns ângulos, e aí ele quer saber qual que é a direção desses vetores, né, no módulo desses vetores, na direção x e y. Basicamente, mais uma questão que envolve matemática, você tem que lembrar de trigonometria. Se você não lembrar de trigonometria, fatalmente você não vai conseguir resolver esse problema, né? Mas você que já teve um pouco de noção de trigonometria, né, você vai conseguir fazer isso aí com uma certa facilidade. Então vamos tentar fazer esse problema, né? Vamos tentar resolver. Então aqui a gente tem o quê? A gente tem um vetor aqui na direção aqui diagonal, né? Que ele chama aqui de R1. E ele quer saber qual que é a componente desse vetor na direção x e na direção y. O que que a gente faz, né? Decompõe, né, esse vetor aqui. Então, eu vou projetar esse cara aqui na ponta da seta para a direção x. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um eixo xy, vamos tentar traçar isso? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, né, um eixo x, um eixo y, desculpa, né? Aqui um eixo y e para cá um eixo x. Então, aqui é x, né? Eixo x. Aqui, no caso, seria o nosso eixo y. E a gente quer a projeção desse vetor na direção x e na direção y, né? Então, a gente quer saber quanto que ele vale aqui, né? Ou seja, eu quero descobrir quanto que vale esse vetor aqui, rx, né? Vou chamar aqui de r1x. E aqui eu vou chamar esse vetor aqui, na componente dele na direção y, de r1y, tá bom? E esse ângulo aqui, ó, ele nos deu, aqui, a gente olha aqui no problema, a gente percebe que esse ângulo é de quanto? Esse ângulo é de 45 graus. E aí, se você sabe o ângulo, né, e sabe quanto mede um lado, a gente vai descobrir os outros lados usando aí um pouco de trigonometria, tá? Então, nós sabemos que essa diagonal aqui, ela vale 850 km, né, que é quanto vale aqui a diagonal. Então, para descobrir quanto que vale o R1x ou quanto vale o R1y, é só achar o cateto adjacente e o cateto oposto. Vamos supor que você não lembra, né, como é que faz essa brincadeira. Vou te ajudar a lembrar, né? Então, por exemplo, se eu aplicar aqui seno, né? Por exemplo, né, seno de 45 graus. Lembra como é que é mesmo seno de 45? É cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo, quem que é? É esse lado aqui, né? Então, esse lado é o próprio R1y. Vê se concorda comigo. Você concorda que esse comprimento aqui é o próprio vetor, né? O vetor não, é a própria componente do vetor na direção y, que é o tal do R1y, né? Então, o cateto oposto é esse cara aqui. Eu vou colocar aqui, então, R1y, né? Que a gente quer descobrir, sobre a hipotenusa. A hipotenusa vale quanto? Aqui, no caso, 850. Vou até colocar direto já, tá? Então, aqui, 850 quilômetros. Aí, brincando de matemática, quanto que é seno de 45? Bom, seno de 45 ele deu aqui pra gente, né? Vale 0,7, tá? O R1y que a gente quer descobrir, então deixa eu colocar aqui R1y dividido pela hipotenusa que vale quanto? 850. Bom, multiplicando aqui em x essa brincadeira, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que R1y vai ser o quê? Lembrando que aqui embaixo eu posso colocar 1, né? Sem problema nenhum. Então, R1y vezes 1 é R1y e 0,7 vezes 850 dá quanto isso? 595 quilômetros, né? Então, a componente da diagonal aí, do vetor R1, na direção Y, vale esse tanto aqui, tá? E como é que eu acho o R1x, por exemplo? Aí a gente usa cosseno, lembra?
O que é mesmo cosseno de 45? Cosseno de 45 graus é cateto adjacente, que é o próprio R1x, né, que eu chamei, né, esse lado de R1x, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa continua a mesma, né? Então aqui também vale 850, né? Brincando da mesma forma, cosseno de 45 ele deu aqui pra gente. Deu, né? Cosseno de 45 também vale 0,7. Ou seja, você já percebeu que vai dar a mesma coisa, né? Então a componente aqui R1x aqui é a mesma conta praticamente, então não vou nem perder tempo, porque você observa que essa armação aqui, ó, que eu estou montando aqui é igual àquela armação lá de cima. Portanto, o R1x ele vai dar a mesma continha, né? A mesma lógica que a gente fez ali em cima. Ou seja, isso vai dar 595 km, né? Portanto, nós já descobrimos qual é a direção da componente R1x e descobrimos qual é a componente R1y aqui no caso, né? Ambas valem a mesma coisa, tá? Então, isso aqui a gente fez para o vetor R1. Vou fazer a mesma brincadeira para o vetor R2. Então, lembrando que o vetor R2 ele está mais ou menos aqui nessa direção. Eu vou até fazer ele na própria figura para a gente economizar espaço, né? Então, aqui esse vetor R2 ele vai ter aqui, ó, uma componente nessa direção aqui x, que aqui podemos até colocar aqui, né, direção R2, né? Aqui seria R2x. E vai ter uma componente aqui também na direção y, tá? Esse vetor R2 ligando aí, por exemplo, o satélite aqui no caso. Então, aqui ele vai ter uma componente, vamos chamar aqui de R2y, tá? Mesma brincadeira, só que agora o ângulo é 30 graus e não mais 45. Mas a brincadeira é a mesma. Se a gente quer descobrir quais são as componentes, vamos usar de novo seno e cosseno, né? Para a gente tentar encontrar isso aí. Então, seno de agora quanto, né? Agora é seno de 30, porque o ângulo aí, formado do vetor R2, é apenas 30 graus. Então, seno de 30, a mesma brincadeira. Vou fazer aqui naquele lado de cima que a gente fez. Quem que é seno? Cateto oposto. O cateto oposto aqui no caso é esse lado aqui, né? Oposto ao ângulo. Então, esse cara aqui, eu vou chamar, que eu chamei lá em cima, R2y, né? Então, aqui seria o R2y, porque é o vetor R2, né? No caso, a componente na direção y. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar R2y dividido pela hipotenusa. Vale quanto? 2.500, tá? Então, que é o valor do vetor R2, né? Então, 2.500. Aí, brincando de matemática, quanto que é seno de 30 é meio, né? R2y a gente continua aqui. 2.500 a gente repete aqui. Agora, para descobrir quanto que vale o R2, o que eu faço? Multiplica em x, né? Aqui embaixo, lembrando que vale 1, né? R2y vezes 1 é o próprio R2. Vamos colocar aqui, né? R2y vai ser igual a quem? 0,5 vezes 2.500. Qual que é a metade de 2.500? 1.250. Então, 1.250 vai ser o valor de R2y, ou seja, a componente do vetor. R2 na direção y vale 1.250. Agora eu vou fazer a mesma lógica matemática, cosseno de 30 graus, para a gente achar quem? O cateto adjacente, que está perto do ângulo, que vai ser o R2x, que a gente tem que descobrir. A hipotenusa também vale 2.500. Brincando de matemática, para cosseno de 30. Cosseno de 30 vai dar 0,87. Então, cosseno de 30, 0,87. R2x eu vou copiar, né? Continua aqui R2x dividido pela hipotenusa, que é 2.500. Né? Multiplicando aqui em x de novo. Aqui embaixo posso colocar 1 de boa. Então, aqui vai ficar como, né? R2x vai ser igual a quem? 0,87 vezes 2.500, né? Não vai caber aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo para ter mais espaço. Então, R2x vai ficar como, né? Vai ficar 0,87 vezes 2.500. Multiplicando isso aí, dá quanto, né? Então, R2x vai dar exatamente quanto? 2.175 quilômetros, tá? No caso aqui, km. Aqui em cima eu não coloquei também, né? Aqui seria quilômetros, né? Nós estamos calculando a distância aí do vetor R2x e do R2y no caso. Então, o R2x vai ficar 2.175 quilômetros. É um probleminha que requer que você saiba brincar com relações trigonométricas, né? Saber calcular o x e o y. Daqui a pouco
Lá na frente, quando a gente entrar em movimentos circulares, onde vai ter que decompor força, né, você tem que saber fazer essa brincadeira aí. Por isso que essa questão, ela está aqui justamente para você relembrar como é que você usa aí as relações trigonométricas para achar componentes de um vetor, por exemplo. Bacana? É isso.